E sobre então a questão do time, eu disse a preparação está sendo encerrada neste momento na Toca da Raposa 2, e como a gente vem batendo na tecla e observando estes 7 jogos até aqui do Pepa comandando o Cruzeiro, uma coerência muito grande na escalação. Eu disse na minha manchete que as dúvidas estão no meio campo. Sim, se Matheus Vital vai ou não participar, deixou o duelo contra o Fluminense reclamando de incômodo, talvez ali uma fadiga, um cansaço muscular. O Cruzeiro ainda não se posicionou sobre o que aconteceu com o Vital, se alguma coisa na coxa, na panturrilha, ou um desgaste físico geral, até porque o Vital foi titular em todas as 7 partidas que o Pepa comandou no Cruzeiro. E destas 7 partidas, eu fiz um levantamento, ô Romano, só teve uma escalação em que não teve o Richard, né? Como o Fluminense foram 2 sem o Richard, e que jogou uma dupla diferente de Richard e Ramiro. Quando o Fluminense foi Machado e Neto Moura, não tinha o Richard, claro, e não tinha o Ramiro. Fora isso, só contra o Náutico. Jogo de volta, terceira fase Copa do Brasil, no Independência, Cruzeiro 2-0. Nessa ocasião jogou Machado e Ramiro. Então, se eu tivesse que apostar em uma dupla para o Ramiro amanhã, seria o Machado, até porque mesmo entrando no decorrer da partida, o Machado foi mais acionado do que o Neto Moura. Então eu penso que aqui é a primeira interrogação dele, a dupla do Ramiro, e se o Vital joga ou não, é o que a gente vem debatendo. Aí ele tem N possibilidades, né? Se vai de Daniel Júnior, se vai de Nicão, se mantém o Wesley no ataque, eu acho que mantém, mas pode mudar também. Enfim, está aí a preocupação, a dor de cabeça do Pepa, que, sem dúvida nenhuma, só será esclarecida no vestiário da Arena Independência. Ô, Léo, você acha que vai de Machado e Ramiro? Eu acho que é bem possível, Romano, apesar de eu fiz essa pergunta, inclusive ontem aqui ao Everton e ao Simões, não entendeu porque o Alisson não tem oportunidade como titular no Cruzeiro, principalmente com essa ausência do Richard. O Alisson pode jogar no meio, um pouco mais pelo lado direito, o Alisson tem força física, mas aí é uma avaliação de dia a dia, né? De treinamentos. Aí é uma questão que eu gostaria de fazer ao Pepa. Por que o Alisson não consegue ter uma sequência no meio campo do Cruzeiro? Porque tecnicamente gosto dele como jogador e acho que fisicamente ele consegue entregar ali no meio. Mas pela escolha que já foi feita na ausência do Ramiro, já com essa situação, com esse imbróglio envolvendo o Richard, eu acho que o Machado, até por ter feito um bom jogo, o meio-campo do Cruzeiro, na minha opinião, foi bem contra o Fluminense. Então, acho que tá mais fácil o caminho para o Felipe Machado. E bom o retorno do Ramiro, porque ele vinha regulando, jogando bem no meio-campo do Cruzeiro. E o Pepa tá mostrando que a ideia de jogo dele, os conceitos dele, não estão sendo passados apenas para os titulares, né? Porque o Cruzeiro teve que mudar sua dupla de volantes contra o Fluminense. E eu gostei muito do comportamento do time contra o Tricolor. E lá na frente, não sei se você vai perguntar para o Panzi, mas se o Wesley segue jogando, na minha opinião, com toda certeza. Em um jogo ele faz 2 gols e no outro ele não fez gol, mas ele jogou melhor do que na partida contra o Santos. Então daria sequência para o Wesley também. Ô Edu, você acha que a escalação do Cruzeiro vai passar muito pelo jogo de quarta-feira fora de casa contra o Grêmio? É uma ótima pergunta, né? Porque o Cruzeiro passa a ter sequência de jogo final de semana e meio de semana. Na última segunda-feira, aqui na turma do bate-bola, eu tinha dito que desde que o Pepa tinha chegado, eram 37 dias, foi dia 7, a turma do bate-bola, o Cruzeiro tinha feito 6 jogos, né? E do final de semana até o outro, o Cruzeiro vai fazer quase o mesmo número de jogos em 14 dias. Então, é a primeira sequência de jogos, final de semana, meio de semana do Cruzeiro. Vai chegar um momento que algum jogador vai ter que dar uma segurada por conta da parte física. O próprio Matheus Vital, no jogo contra o Fluminense, sentiu um desgaste. Não é garantia para esse jogo do final de semana para o clássico contra o América. Se o Pepa, porventura, escalar o Cruzeiro para enfrentar o América sem o Vital, absolutamente compreensível, pelo que aconteceu no meio da semana. E quem jogaria no lugar dele, Du? Olha, porque assim, não tem um cara com a mesma característica dele, não, do jeito que tá jogando o Vital. Eu acho que o Daniel Júnior poderia ser uma possibilidade para fazer a função por ali. Acho até que o Pepa não utiliza mais o Daniel Júnior por característica. Eu gosto muito do Daniel, mas é um jogador que centraliza muito.
E o Pepa, pelo que eu tenho visto na cabeça dele, o jogador para fazer o lado direito não é o que vai centralizar tanto. É um jogador que consegue fazer as duas coisas, ao mesmo tempo centralizar e abrir o campo, dar profundidade para a equipe. Não é muito a característica do Daniel Júnior. Fazendo o lado esquerdo, já tendo o Bruno Rodrigues por ali, acho que seria uma possibilidade. Em relação ao Alisson, ele tem jogado pouco com o Pepa. Ele teve um tempo aí machucado, né? Ele ficou um tempo fora, voltou agora contra o Fluminense. Acho que vai muito de gestão de grupo. O Machado estava aí sendo utilizado, Neto Moura idem. Pela sequência e por tudo que o Calazans explicou do jogador que vem entrando mais vezes, acho que o substituto natural, mais uma vez, do Richard é o Machado. E eu acho até que o Pepa já pode começar a pensar numa titularidade para alguém na vaga do Richard. A gente não sabe como é que vai ser o daqui para frente, envolvendo o Richard nessa celeuma toda. Mas eu não vejo o Pepa, por exemplo, como o Mano Menezes vai fazer contra o Atlético, poupando o time, e nem o Wagner Mancini, pela situação na tabela. Então eu imagino para o Clássico o Cruzeiro e o América mais fortes, técnica, mas principalmente fisicamente para o momento.